Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a essa live maravilhosa de manhã logo cedo. Muito obrigado pela disposição aí em casa. Estou aqui com essas convidadas belíssimas para falar um pouquinho sobre diversidade na indústria de jogos. Agradeço ao Sebrae pelo espaço, ao pessoal da organização do GoRN e também ao Pong que convidou todos nós. É, E para começar, eu queria entender um pouquinho quem são vocês, né? Eu tô com umas anotações aqui, uma colinha, porque eu tô só com uma tela hoje, desculpa. Mas a gente pode falar o nome, de onde vem, os pronomes, a atuação no mercado e 3 jogos favoritos. Eu vou começar por mim, né? Para as pessoas saberem quem sou eu. Eu sou Anderson Araújo, atendo pelos pronomes ele e dele. Sou natural de Natal, RN, mas enfim, estava atuando em São Paulo. Agora estou em recente processo de realocação para o Canadá. Sou programador de videogame, gay, bichona, assumidíssimo. É, e meus 3 jogos favoritos eu iria para a série de Metroid, né? Que é minha série favorita de jogos. Donkey Kong e acho que, sei lá, jogos de puzzle no geral, assim, tipo um Braid, essas coisas assim mais. Agora vamos começar em ordem alfabética para não ficar injusto, tá bom, Aninha? Ah, não. Isso sim, não. Tá bom. Olá, gente. Bom dia. Meu nome é Ana Gianelli. Calma aí que eu me perdi na apresentação. Eu atendo pelos pronomes dela, ela, dela. Primeira vez que eu me apresento falando dos meus pronomes, gente. Eu sou do Rio e hoje eu trabalho como designer, mas também partners no RH de uma empresa de jogos aqui do Rio, que é a Gazeus. Mas eu também já fui designer, já fiz joguinhos, já tive estúdio, já passei por muitas experimentações nesse universo maravilhoso que eu sou muito apaixonada, que é jogos. E descobri que o meu lance não é produzir, e sim ajudar as pessoas a produzirem, né? Então, caio em Game Jams e hoje tô aqui. É isso. Meus jogos favoritos. Tem um que é da Game Jam Plus, que eu sou apaixonada. Vou falar 2 da Game Jam Plus, na verdade. Uma que está presente aqui conosco, que é a Chama do Bailão, da Tabone, que eu amo demais. O outro é o Sailor Savers, que também é da Game Jam Plus, que eu também amo demais. E o terceiro é o Dandara, que é também muito minha paixão. É muito injusto a gente botar só 3, porque eu tenho uma lista assim enorme, né? Mas o meu negócio basicamente é jogo indie, de preferência com uma jogabilidade bem simples, que, enfim, já tô me alongando. É isso. Obrigado, Aninha. A Ceci agora. Opa! Olá, gente, prazer. Eu sou a Cecília, mais conhecida como Ceci Honey, e meus pronomes são ela, dela. Eu sou uma mulher trans, e, enfim, falar aqui um pouquinho da minha questão no mercado. Eu trabalhei como freelancer, fazendo arte 2D, principalmente pixel art, durante mais ou menos 12 anos. Atualmente eu tô na Pipa Studios, acabei de entrar faz pouquinho tempo, né? Faz na semana passada aí. E também faço parte do Sun Black Game Studios, junto com a Melina. A gente participou de bastante Game Jam, já fizemos alguns jogos como Wait Find You, Duas Vidas. E sobre jogos favoritos, acho que essa é a parte de jogos favoritos agora, né? Eu gosto muito de Xenogears, assim, um negócio cabuloso. Phantasy Star 4, do Mega Drive. E Panzer Paladin, também, que, assim, de jogo indie, assim, uma coisa muito boa. Tudo coisa que tem robô, que tem essas coisas, assim. E é isso, gente. Estamos aí e vamos fazer jogo, vamos fazer as coisas aí. Obrigado, Ceci. E Talbone, por favor. Tá mutada, amiga. Desculpa aí, é porque eu sou meio velho, assim, mas essas tecnologias aí de videocalls aí. Eu sou o Talbone, muito prazer, gente. Para quem não me conhece, né? Para quem me conhece já, oi, tudo bom? Quanto tempo? Como é que você está? Tá bem? Eu trabalho com joguinho faz bastante tempo, já desde 2013, de uma forma ou de outra, né? Comecei como pixel art, depois
fui migrando de área para área, né? Eu sou uma desenvolvedora bastante generalista, como a Aninha já puxou minha sardinha aí do chama. Aproveitar para falar, né, que eu sou muito jameira, então boa parte da minha carreira foi construída em cima de fazer game jam e fazer joguinho pequeno e tal, essas coisas. Então, caso alguém queira ver meus joguinhos ou ver um pouco mais do meu trabalho, tem o meu site, taub.one. Não precisa .com nem nada. E 3 jogos favoritos, acho... e os meus pronomes, ela ou elo, neutros ou femininos. Eu sou travesti e é isso. Os seus jogos favoritos. Como eu não tenho jogado muita coisa, o meu jogo mais favorito de todos tem sido Rocket League, né? Que é aquela coisa de partidinhas viciantes. Mas eu gosto muito de jogos sandbox, especialmente com física ou com construção livre. Aí entra nos outros 2 slots, entra um Minecraftzinho aí e Space Engineers. Legal. E pra gente começar esse papo super legal, eu queria saber de vocês, vou começar a pautar o Boni, que já falou agora, já tá com o microfone desmutado. O que é que vocês acham do cenário atual da indústria de games, assim, falando um pouquinho de mercado, né? Da indústria de games com relação a diversidade, né? Vocês acham que, por exemplo, as universidades desempenham algum papel importante, alguma coisa relevante? Qual o papel das empresas nesse aspecto? Assim, como que foi para vocês entrar no mercado enquanto pessoas que pertencem a grupos subrepresentados? Conta um pouquinho aí pra gente o que é que vocês acham. Eu acho que a gente está num momento bom, digamos assim, em contraste com o que a gente já viveu na indústria, né? Mas isso não significa que ele seja, de fato, o melhor estado que a gente poderia estar, né? Eu acho que ainda falta muita noção, vamos dizer assim, por parte da indústria maior, ou seja, aonde está a grana, né? Falta mais noção de entender a importância da diversidade, não só pela questão da representatividade e também pela questão da produção mesmo. A qualidade de um produto ela só se eleva quando você tem elementos diversos dentro da equipe para ajudar, auxiliar no desenvolvimento, né, e acrescentar ideias, colocar os próprios inputs, né, porque uma coisa que eu vejo muito na indústria no geral, né, como via de regra, eu vejo muito que as empresas, os grandes estúdios veem jogos e a produção dos jogos como você juntar uma equipe interdisciplinar que vai cada um fazer a sua partezinha, entregou, tá certo, entendeu? Só que fazer jogos é muito mais complexo que isso, porque para colocar, por exemplo, se um diretor de arte chega no artista e fala, eu quero uma carrocinha para entrar na fase 3, aí pede para o artista fazer sei lá quantos concepts. O artista vai fazer uma quantidade X de concepts e o diretor de arte vai escolher qual que chega mais perto da direção, vai direcionar para chegar mais no produto final. Mas se o diretor de arte e o concept artist e o modelador depois que vai pegar esse concept e toda a linha, a cadeia, até chegar no asset final, se todo mundo tiver ali a mesma vivência, vão haver muitas coisas que podem acontecer nesse caminho que as pessoas que veriam ou que dariam uma ideia melhor ou que tiveram uma vivência que permitiria que elas acrescentassem mais valor àquele produto, elas não estão presentes, então esse processo, né, é como se uma pessoa só tivesse feito o negócio sozinha. E aí cai nos mesmos vieses, vamos dizer assim, que a gente pode cair quando se faz uma coisa só. Né? Perde um pouco do valor até de se ter uma equipe. Se você tem uma equipe em que todo mundo é igual, qual é o grande valor de se ter uma equipe, a não ser, fora a produção mais rápida, sabe? Você não tem um valor agregado ali. E eu acho que isso é uma coisa que a indústria ainda não visualizou como um todo. Tem muitas empresas individuais que visualizam isso e conseguem colocar isso em prática
trazendo times diversos para agregar valor e não por questões sociais, por assim dizer. E assim, eu acho que essa é a visão mais importante, não só para a gente levantar essa bandeira da diversidade, como também, digamos assim, para atualizar, né, a indústria de uma forma de ver isso como uma coisa boa, não só para a gente, mas para eles também, né? Acho que a gente está mais ou menos nessa posição hoje em dia. Se as meninas quiserem falar também, tô alugando aqui o microfone. Que é isso. Ceci, quer acrescentar alguma coisa? Então, eu acho que, assim, a gente teve, eu não vou dizer que a gente não teve progresso, né? Acho que assim, houve progresso, porque se você for pensar ali, alguns anos atrás, a gente real oficial, a gente só tinha homem cis hétero na indústria, sim, não tinha, né, divisão. Hoje a gente ainda tem barreiras, então a gente ainda tem casos aí de empresas que colocam vagas, por exemplo, essa aqui é uma vaga direcionada a PCD ou a pessoas trans, etc. E aí tu vai ver a vaga, a primeira coisa já exige um diploma, assim, tu já tem que ter faculdade. Aí tu vai ver pessoas trans, assim, muitas pessoas trans são inteligentes, estudaram pra caramba por conta. Por quê? Porque você, se quer completar o ensino médio, incorre num desafio social. Eu mesma, por exemplo, assim, para mim o ensino médio foi uma das piores fases da minha vida, eu chamo de primeiro inferno, então assim, começa por aí, né? Então, mas eu completei ele e acabei não completando a faculdade em parte por questões sociais. Então, assim, essa primeira barreira de esperar que a pessoa tem que ter faculdade. Aí, assim, fora as vagas que além de tudo, pedem assim, para tu saber consertar foguete da NASA, para tu saber criar unicórnio e por aí vai, umas coisas loucas, assim. Então, eu acho que é muito legal você chegar e falar, eu quero ter uma equipe diversa, mas ao mesmo tempo tu não tá ali com aquele interesse em falar, olha, eu vou te abrigar, eu vou te treinar. Então, assim, tem exceções, eu posso dizer que eu finalmente encontrei ali o meu lugarzinho nessas exceções aí, esses tempos. Então, assim, eu tô bem contente essas últimas semanas, com essa questão de treinamento tá sendo muito legal, né? Mas assim, foi um ano assim muito louco, por exemplo, procurando vagas fixas e encontrando esse tipo de situação até chegar ali, por exemplo, e ser contratada, né, na Pipa. Então foi muita porta na cara, assim, e para quem já tinha 12 anos de carreira, assim, isso foi barra. E aí eu imagino para quem nem isso tinha, de repente, para quem, pô, estudou pra caramba, participou de Game Jam, mas de repente não tem muita coisa ali que já tá para mostrar, tá querendo só um primeiro trabalho ali, né? Então, eu acho que começa por aí, começa se você quer ter inclusão, é você entender que essa inclusão, ela vai te trazer, como o Talboni falou muito bem ali, existe um benefício também, não é só tipo, coitadinha, eu vou dar uma chance, não. Existe todo um potencial e toda uma visão, e eu falo, por exemplo, quando eu me descobri mulher trans, eu comecei a viver de fato, para mim foi meio assim, como você abrir uma porta de um mundo. Tem aquele, acho que tem um filme também que o cara bota um óculos, ele consegue ver os alienígenas, uma coisa assim. É meio isso, assim, você começa a ver um outro mundo que você não via antes. Toda uma camada ali e viver essa camada, né? Porque uma coisa é você saber, você às vezes vê na TV, você fala, ó, mataram uma mulher trans, mataram uma travesti ali, isso é pesado, mas a gente vê na TV. E outra coisa é você, sei lá, por exemplo, você tem uma amiga que tu conversou no Facebook uma semana atrás, e aí tu acordar e alguém falar pra tu, ó, você lembra de fulana que a gente conversou aquele dia? Então, ela morreu. E, tipo, mesmo que tu conversasse com a pessoa pela internet e tal, ainda assim é uma pessoa que se torna tangível para você, não num contexto físico, mas num contexto emocional. Tu estabeleceu contato, tu ouviu a experiência da pessoa pela boca da pessoa, assim, pelos dedos da pessoa, eu tava digitando. Então, assim, começa a ser uma coisa mais tangível e a gente começa a ver que é um mundo muito mais pesado do que quando você está, sei lá, numa posição mais segura, numa posição ali por trás de um véu, né? E é isso, existe essa desigualdade, e se você quer, né, aquela velha história, se você quer
equalizar a coisa, você às vezes tem que colocar uma cadeirinha mais alta para quem é mais baixinho. Eu aprendi sobre falsa simetria por causa dessa analogia, assim. E muitas vezes as pessoas falam, mas vocês, pessoal LGBT, PCD, pessoas negras, vocês querem benefício demais, vocês querem privilégio. Não, é o contrário, é que se você não fizer mais por quem tem menos, você não nivela a situação, né? Então eu acho que começa por aí né, entender que existe um benefício também, que a gente tem, né, visões únicas, a gente tem alguns conhecimentos que muitas vezes outras pessoas não vão ter, a gente tem né, não é todo mundo, mas assim, a gente costuma falar também que não é porque tu é uma pessoa diversa em qualquer forma que tu necessariamente é tipo uma pessoa santificada, perfeita, maravilhosa. A gente também tem as dificuldades, mas assim, muitas vezes a gente vai ter ali um esforço, um negócio, porque a gente já sabe que a nossa situação é difícil, então a gente vai tipo dar aquele 120% ali e para fazer aquele rolê valer a pena, entendeu? Então, é isso, assim, melhorar nesse aspecto, melhorar nessa inclusão, nessa coisa de, tudo bem, fulano não tem isso, mas, pô, a gente pode dar um treinamentozinho que aquilo vai valer a pena, que aquela pessoa ali vai dar tops no futuro aí. E é isso, a Aninha. Obrigado, Ceci. Um soco de manhã logo cedo, né? Eu tô tipo assim. É complicado, né? Não, peraí, minha filha. Tem coisa que a gente tem que falar, um né? gatinho na live. Gato. Não, tem que falar mesmo, Ceci. Tem que falar. Estamos aqui para falar mesmo. Enquanto a Ceci estava falando, eu estava revisitando as minhas memórias, né, de como foi essa dificuldade. Por que eu boto entre aspas em dificuldade para mim? Porque como eu comecei, vamos dizer assim, com uma aparência diferente do que eu tenho hoje de mulher preta, né, era um pouco mais simples e mais fácil para mim, em alguns aspectos, me inserir nos espaços. Né? Então, como eu entrei num universo, né, num espaço que era todo masculino, mas aquele masculino tóxico que olha para a mulher e fala, olha que bonitinha, não sei o que, aquela coisa ridícula. Eu me aproveitei disso. Eu falei, você vai me achar linda, maravilhosa? Então deixa a linda e maravilhosa trabalhar aqui e dar na sua cara. Né? A minha experiência ela é mais nesse ponto, né? E aí, no momento que eu faço a transição capilar e começo esse processo de me entender como mulher preta, inclusive Talbone não me conheceu com cabelo enrolado, né? E foi muito recente. Eu começo a ter essa linda. Oi? Inclusive, você está linda. Sim. Estamos todas. Mas voltando aqui, quando eu realmente faço esse processo de transição capilar, é o momento que eu tenho esse contato que a Cici citou, né? De você começa a ter um olhar de um mundo que você não necessariamente sabia que ele existia. Né? É claro que eu sempre fui uma menina preta, mas eu era uma menina preta de cabelo liso e de pele clara. Então passava com muito mais facilidade do que uma outra menina que tivesse a pele mais escura, né? Então, nesse ponto, as minhas principais experiências, né, desse ingresso meu no mercado, ele vem mais por esse lado de sofrer machismo, né? Sofrer aquelas coisas que, infelizmente, a gente continua sofrendo. E, claro que hoje, de uma forma mais branda, né? Eu coloco novamente em aspas mais branda, porque eu não acredito necessariamente que as pessoas estão mudando. Eu acho que elas estão ficando com mais medo de serem apontadas. Acho que essa é a questão. Porque se de fato as coisas estiverem mudando ou forem mudadas, né, isso não vai acontecer mais. Porque hoje eu acredito que o que a gente busca é que a gente não tenha mais que passar por situações. Não tenha mais, por exemplo, que deixar de ser contratada porque não tem um currículo, mas tem um portfólio muito bom, né? Apenas porque a gente é diferente, novamente em aspas, do que as pessoas estão acostumadas, né? Então, eu acho que a indústria ela está um pouco mais carinhosa, vamos dizer assim, com todas as pautas, mas não acredito que há ainda uma mudança de fato, né? Uma mudança efetiva.
E eu novamente coloco no papel, se a gente tivesse uma mudança efetiva, a gente hoje não estaria aqui conversando sobre isso, né? Se a mudança estivesse acontecendo, a gente não precisaria fazer painéis e mais painéis falando as mesmas coisas. Então, eu acho que é importante a gente refletir muito sobre o que de fato mudou. Se foi um tratamento ou se foi uma crença, né? Eu acho que foi mais um tratamento do que uma crença, infelizmente. É isso. A gente ainda depara com a indústria que se aproveita dessas causas para ganhar em cima, com questões de marketing e tudo mais, né? Uhum. Mas, enfim, acho que isso vai fazer parte dessa transformação que a gente tanto busca, né? Acho que a gente vai ter que saber lidar com isso mesmo e tentar transformar de uma forma mais positiva o mercado como um todo. Então, acho que a gente tem que continuar mesmo gritando e fazendo barulho para que espaços como esses aqui, lives como essa, não sejam mais Continuem necessárias, Ocupando os mas não sejam espaços. mais necessárias, né? Que a gente Exatamente. esteja falando sobre outras coisas que não sejam nossas dificuldades e vivências enquanto pessoas de grupos subrepresentados, né? Bem legal. Obrigado aí pelo input de vocês. Eu queria pegar um gancho de uma fala da Talbone muito legal, que ela falou sobre questões de o quanto as nossas vivências acabam indo para os jogos, né? E aí eu queria entender, nos jogos de vocês, da infância de vocês, falando um pouco mais de produto, né? Os produtos que vocês consumiram enquanto criança e adolescente, e até mesmo hoje, vocês se identificavam com essas personagens que vocês controlavam? A gente sabe que a gente tem uma influência fortíssima de jogos norte-americanos e europeus, e como isso entra na nossa vida, né, enquanto pessoas que não se enxergam naquele jogo ali, né? Como que foi isso para vocês, assim, no processo de crescimento? Vou começar com a Ceci. Bom, eu primeiro tenho um padrão muito grande assim, eu só consigo me engajar em alguma coisa se eu me acho dentro daquela coisa, tá? Seja série, filme, jogo. Se eu não achar uma Ceci ali, é a mesma coisa quando eu crio algo, assim. Tudo que eu crio tem alguma Ceci ali. E às vezes, sim, aí é que tá, essa questão da identificação, ela nem sempre vai ser uma identificação plena, completa. Lógico que quanto mais plena, mais próxima em termos de vários fatores, de várias coisas, melhor. Mas muitas vezes vai ser uma identificação de alguma característica. Então, às vezes eu brinco, assim, por exemplo, tem séries, tem jogos que às vezes eu me identifico com um personagem que não tem nada a ver. Às vezes é um cara fortão e tal, mas ele tem um ponto da personalidade, somente coisa do humor, muitas vezes que eu me identifico, ou a visão de mundo daquela pessoa e tal. Mas é bem raro, mais comum, lógico, sempre com meninas. Mas aí entra aquela questão. Primeiro, como mulher trans, eu passei boa parte da minha vida não sabendo que eu era mulher trans, então assim, eu gostava muito de personagens femininas, mas não existia aquela questão de eu sentir que eu pudesse me identificar. Então tinha muito aquela coisa assim, de eu ter uns posto crush numa personagem fictícia, e na real era uma identificação, mas eu levava como crush porque era muito aquilo, né, de você querer ser aquela pessoa. Já aconteceu muito eu ter crushes em pessoas reais, que na realidade a pessoa era como eu queria ser antes de eu transicionar, e então, tipo, acabou rolando, misturando um pouco as coisas. Então, um caso, por exemplo, muito grande nesse aspecto foi a Celis, do Final Fantasy VI. E aconteceu e acontece muito mais de eu me identificar com personagens que são meninas cis nesse contexto. E aí a gente vai chegar na questão. Por quê? Porque a gente tem uma representatividade de mulheres trans ainda muito pouca e muito pouco diversa. Então, assim, lógico, é até comum. Quando a gente tem pouca variedade de alguma coisa, né, e a gente vai entrar na própria representatividade feminina e na síndrome da Smurfette, né, quando você tinha muito cartoon nos anos 80 que tinha, tipo, um monte de cara e aí tinha uma guria para dizer que tinha uma guria, assim, né, tipo, então, o padrão da Smurfette, dos Smurfs, cada um tinha uma personalidade. O trait da Smurfette era ser mulher, essa característica dela era ser mulher. Então, pô, o fulano, ele é inteligente, o outro cara é forte, o outro cara é meio burrão, o outro cara é sonolento, e tem a mulher. Tipo, a característica dela é ser mulher, acabou, assim, não existe, tipo, a mulher forte, a mulher inteligente, não. Então, isso era um rolê meio barra, assim. Lógico, existiam aqueles desenhos para menina, aquelas coisas para menina
que tinha um monte de menina e às vezes tinha um cara assim que era o namorado da guria. Mas ainda assim a gente sabe que o peso dessas duas não é a mesma coisa, não é espelhado, né? Então, e games, a gente demorou muito mais para isso. Mesmo o lance da Samus, se você for pegar, como aconteceu, tinha aquele rolê que, a priori, a armadura dela mantinha ela numa ambiguidade de gênero, numa coisa assim que ninguém sabia o que era. Tanto que muita gente falava o Metroid, né? Que nem acontece com o negócio do Zelda. Então, o Metroid pra lá, o Metroid pra cá. Então, assim, a gente tinha essa dificuldade. Hoje a gente tem uma abertura de caminhos, a gente tem muito jogo indie tentando abrir caminhos, mas ainda falta um pouco dessa questão aí de diversidade na hora de representar esses recortes, né? Então, né, a gente tem essa questão de, por exemplo, eu como mulher trans, que gosto muito de coisa rosa, de coisa fofinha, etc., a personagem trans que eu mais me identifiquei nesse sentido é uma personagem de uma HQ chamada Lizzie Bordello e as Piratas do Espaço, da minha amiga da Germana Viana. Inclusive, na segunda versão printada, ela colocou uma dedicatória, assim, em todas as versões, assim, tá lá no print, que é pra Ceci Honey, a menina que me fez chorar, porque eu sempre agradeço ela, porque eu passei a aceitar melhor o meu rosto por causa dessa personagem, porque ela conseguiu desenhar uma personagem trans que é fisicamente forte, só que a personagem, assim, que em termos de comportamento, de visual, ela muitas vezes é a menina mais feminina do grupo, apesar dela ser a artista marcial do grupo. Então, geralmente usa arma, tipo, ela luta na porrada, ela é fortona, só que ela usa geralmente blush, que nem eu, ela usa uma maquiagem fofa, uns vestidos mó bonito, assim. Ela tem essa coisa meio delicada, ela é mãe, e isso é muito legal, é a única personagem do grupo que é mãe. E assim, tem todo o negócio. E a personagem gosta de Transformers. E ela fez essa personagem antes de me conhecer. Então, assim, foi uma coincidência. Assim, foi uma personagem que coleciona Transformers. E é um negócio louco, assim. Então, e eu queria muito ver esse tipo de personagem mais em games, assim, né? Por quê? Porque falta, né, gente? Assim, eu, mesmo na vida real, assim, é difícil conhecer outra guria trans que tenha um gosto um pouco parecido com o meu nessas questões todas, né? Então, você se vê representada em algum lugar, pelo menos ali graficamente, assim. Alguém ter imaginado uma personagem que se pareça com você é algo importante. Eu sempre falo que essa questão de representatividade é algo importante. E talvez para mim seja justamente porque eu por essa dificuldade de pertencimento. Tem a questão do autismo também, e essa questão do autismo, assim, é bastante puxada, porque também é uma questão assim, a gente está começando a ver algumas materializações de personagens aí. Por exemplo, tem a Entrapta na She-Ra, assim, eu me identifiquei maravilhosamente assim, com ela nessa vibe, assim, do autismo, dessa questão de, tipo, o hiperfoco dela é mais importante do que o senso dela de bem e mal. Então ela vai pro lado dos vilão, assim, eu vou construir umas naves, uns robôs aqui, porque eu gosto de construir nave e robô. Não sei se pra que os caras vão usar isso, cara, mas é ciência, eu quero saber desse negócio aqui. E tem muito disso também, assim, então eu achei isso muito legal. Mas é algo que eu também gostaria de ver mais em jogos, inclusive a gente participou do Hackathon, um hackathon no último final de semana aí, a gente fez um protótipo aí de um projeto justamente com uma protagonista, uma bruxinha autista, né, a Melina, eu e as outras meninas do grupo ali, né, a Marilis, a Natália, a Karen, então a gente, né, tava tentando trazer uma proposta de algo aí voltado para essa questão de representatividade e porque a representatividade ela funciona, né, só para concluir aqui, porque eu já estou falando muito, ela funciona de duas formas, ela representa para empoderar a pessoa que faz parte de um recorte ali, mas ela também funciona para que o resto do mundo consiga ver essa pessoa, consiga ver, ó, nem toda mulher trans é igual, nem toda mulher preta é igual, nem toda mulher autista é igual. Existe ali um padrão diferente, existe uma pessoa que tem um outro viés, não é só aquela caixinha que, sei lá, que algumas, né, que a Globo, ou que os jornais, ou que as tirinhas de humor gostam de zoar. Não, é maior que isso.
Me mutei sem querer. E você, Talboni, o que é que você acha dessa questão? Você que trouxe um pouquinho desse assunto, né, de questões do quanto as nossas vivências acabam sendo transpostas no produto final. Como que foi para você crescer em termos de representatividade nos produtos que você consumia? A minha introdução a jogos, assim, ela foi bastante gradual e a minha infância coincidiu com essa introdução. Eu tive a sorte e o privilégio, né, de ter tido acesso muito cedo na minha vida a videogame. Tipo, eu com 4 anos ganhei um Mega Drive, e aí eu jogava muito Sonic, Streets of Rage, vários joguinhos do console, assim, que era sucesso, assim. Só que eu não tinha uma relação comum, por assim dizer, com jogos, principalmente depois que eu me mudei para Natal, a minha vida ela deu um 360, né? Então eu sofri muito, muito mesmo durante toda a minha infância e adolescência, com bullying, exclusão social, muitas outras questões, né? De fato, eu não tinha nenhuma pessoa para contar como amigo, vamos dizer assim, durante muitos anos da minha vida, durante toda a minha infância e adolescência, né? Eu tinha muitas questões com isso, né? Socialmente falando. Então, os jogos deixavam de ser uma mídia para se tornar uma forma até de escapismo para mim. Era nos jogos que eu meio que vivia minhas fantasias de vida, né? Só que eu tinha muito pouco acesso também, porque apesar de eu ter tido acesso muito cedo, meus pais não tinham tanta condição assim. Então, tipo, eu tive um Mega Drive por boa parte da minha infância, depois em vez de trocar para um console melhor, eu troquei para um Super Nintendo, que era da mesma geração ali, mas só que para fingir que era um melhor, né? E nessa leva de jogos, assim, nessa era, 16 bits, primeiro que a gente tem duas características que eu acho que a Ceci vai entender o que eu estou falando também. A primeira envolve a questão da limitação que o pixel art tinha, e aí existe esse fenômeno, né, e é uma das coisas que eu mais adoro em pixel art, que é que, assim, a arte que o artista faz, na verdade, é só, tipo, metade da arte, do pixel art. Por quê? Porque a outra metade é como o seu jogador vai ver aquele pixel art e interpretar ele. Porque é uma quantidade de informação muito reduzida, né? Então, isso dá uma certa liberdade para a gente de imaginar outras coisas ali no sprite, né? Isso também é um fenômeno que acontece em jogos antigos de computador baseados em texto, por exemplo, que nem o sprite ele tem e você imagina aquilo ali. Então, essa era uma das formas que eu me via, assim, me representava dentro dos universos com os quais eu convivia, né? Porque eu sempre preferi jogos que tenham mais história, mais história não, mas mais liberdade, né? Um universo mais coeso, assim, porque é justamente a minha pira na época, assim, de escapismo, né? Então, muito RPGzinho, Final Fantasy, essas coisas. E sempre com aquela vibes, né? De tipo assim, eu tô jogando com um personagem que o jogo queria que fosse um homem loiro, gostosão, musculoso, mas na minha cabeça sou eu. E também a segunda coisa é que entra também nessa parte, que também envolve limitações da época com relação à quantidade de conteúdo que se pode colocar dentro de um jogo, né? E isso também foi o que me trouxe a virar desenvolvedora de jogos em geral, porque eu jogava os meus jogos muito mais fora deles do que dentro, porque dentro deles não tinha o que eu gostaria que acontecesse. Então eu estava sempre pensando em novas fases, novos mundos, novas histórias e tal. E aí dentro desse campo imaginativo é que eu criava a minha representatividade, assim, porque de fato, por via de fato, a representatividade ela não havia, né? Como a Ceci mesma falou, tem muito pouco personagem trans e travestis nos jogos, desde sempre até hoje, a gente tem muito pouco ainda. Mas antes, além de ter pouco, as representações elas eram tão desumanizantes que
você não se vê ali, né? É muita desumanização e, tipo, tem gente que se vê ali, mas exige um conhecimento tanto da figura do que é uma mulher trans, uma transfeminina, uma travesti, e um conhecimento muito grande de si mesmo. Duas coisas que na época eu nem possuía nem de perto, assim. Assim como a Ceci, demorei muito, né, a entender que eu era de fato uma pessoa trans e agir sobre isso, né? Então eu passei muito tempo da minha vida com esses mesmos questionamentos, assim, de tipo, eu acho que eu tenho crush nessa personagem, mas na verdade eu queria ser aquela personagem, sabe? E coisas do tipo, assim. Fala aí, Caramba. da sua vez. E você, Aninha, como foi pra você crescer consumindo jogos europeus barra norte-americanos? Cara, eu fiquei muito imersa nas experiências delas e, tipo assim, me perdi no meu próprio pensamento. Eu juro que eu nem pensei na resposta. Porque, assim, dando um porquê, né? Pra mim, eu sou uma pessoa muito sensível. Até ontem brinquei com o Anderson, falei, olha, tem situações que eu fico tão sensível que... E aí não é tipo sensível de, eu vou sair chorando, tudo mais, não. Mas eu sou sensível ao que está acontecendo, né? Eu me sinto como se eu estivesse me transportando para dentro daquela história, vivendo aquela situação. E aí eu fiquei nisso. E aí eu esqueci de pensar em como foi para mim, né? Mas eu acho que, assim, pensando muito por alto, né? E dando uma resposta bem superficial mesmo. E eu acho que, para mim, foi muito mais complexo poder jogar do que estar jogando, né? Como assim? Como a minha questão é, tipo, jogo de menino. Não pode ser menina jogando, né? Não pode fazer isso porque não é legal para menina. A minha família também foi assim, né? Infelizmente. Foi mais como é que eu posso dizer? Suave, assim. Mas também passei por isso. Só que eu acho esse discurso tão chato e tão repetitivo que não tem tanto como é que eu posso dizer? Uma resposta mais imersiva, né? Mais profunda. Porque é aquela coisa. Como é que eu posso dizer? Ai, gente, vocês me deixaram desconcertada. É aquela situação. A gente sabe como é, né, a questão de modo geral, né? Como é ser uma mulher no meio dos jogos, né? A dificuldade de você poder jogar e tudo mais. Mas a gente não conhece como é a dificuldade de ser uma mulher trans. Então eu tô conhecendo a dificuldade de ser uma mulher trans agora e esqueci de pensar em mim, eu não vou conseguir pensar numa resposta melhor, mas em resumo é isso. É isso, cresci sem poder necessariamente escolher qual jogo que eu queria jogar, né? Com personagens que, óbvio, eram masculinos, mas como eu fui muito de tentar sempre jogar, então tava sempre com meninos, aí ficava aquela coisa de tentar me enturmar e tal. Eu acabava tendo aquela vontade de ser os personagens masculinos mesmo. Mas eu nunca tive um questionamento em relação a gênero, né? Para mim eram personagens, de um modo geral, e inclusive durante muito tempo na minha vida, né, da infância até, como é que eu posso dizer, até quase ali a minha vida adulta, eu não me considerava com um gênero feminino de fato, né? Eu me considerava como se eu fosse, sei lá, uma pessoa que não necessariamente tinha um gênero, mas que não necessariamente também era binária, né? Quer dizer, não binária, né? Eu tendia mais para ser binária, vamos dizer assim. Eita! Mas, em resumo, então eu não me sentia, tipo, eu sou uma mulher me identificando por um menino. Isso Aninha, começou a ser questionado por mim? Fala. desculpa só te cortar. Só acho que um input legal, talvez um questionamento que eu queria fazer pra ti especificamente. Com relação ao protagonismo branco, né? Porque a gente acabava consumindo muita coisa branca. Como era isso pra... Isso te impactou de alguma forma? Ou, tipo, pra você foi Então, tipo, isso entra na mesma história do gênero, porque como eu cresci, tipo assim, eu sou uma menina preta, filha de uma família branca, que tem dentro da família 3 pessoas pretas contando comigo, né? Então, meu nível de representatividade mais direto era muito pequeno.
Então, desse modo, eu olhava assim para as pessoas e para as coisas de um modo geral e identificava como se eu fosse igual a elas. Quando que isso começou a ser esquisito para mim? Quando eu precisei, né, alisar o meu cabelo. Que foi uma questão de pressão familiar. Então, tipo, vai lá, você vai alisar o seu cabelo e tal, não sei o quê, porque se você não tiver um cabelo liso, não vai ser legal. E dentro dos jogos, eu ainda estava muito imersa nessa coisa de tipo, o personagem masculino é o personagem mais foda, então eu quero ser o personagem mais foda, desculpa o palavrão, gente. Eu quero ser o personagem mais foda, então eu vou ser o masculino. Sobre a questão da cor dos personagens, né? Eu também só comecei a me tocar melhor sobre isso quando entra o questionamento sobre o feminino e o masculino dentro dos jogos e as experiências que tem dentro da minha vida. Isso só acontece a partir dos meus 20 anos. E aí eu começo a olhar para os jogos de uma forma até um pouco mais politizada, né? Tipo assim, esse ambiente aqui, ele é formado por pessoas cis hétero brancas, né? Homens héteros brancos, que pensam dentro do universo deles coisas que eles gostariam. Então eles fazem estereótipos de mulheres e fazem personagens masculinos que têm todas as coisas, né, mais interessantes que o jogador gostaria de ter. E aí começa esse questionamento, né? Então o meu crescimento ele foi muito neutro. Mas o meu amadurecimento em relação as bandeiras que eu carrego, né? Que eu comecei a me sentir mais parte quando começa essa consciência, né? Elas, quer dizer, o processo com jogos eles começam realmente a ser mais doloroso. Tipo assim, não vou mais jogar porque eu não quero mais ser esse personagem. Não vou mais produzir jogos porque eu não aguento mais essas pessoas falando um monte de besteira na minha cabeça, né? Então, aí começa, inclusive, até o meu processo de experimentação do mercado, porque eu descubro que, para mim, o ambiente de produção é muito instável, muito ruim. Tipo assim, eu não posso, por exemplo, ter um momento em que eu não estou a fim de conversar com uma pessoa porque eu sou a menina metida. Né? Então, e aí começa todo esse processo mesmo de identificação, né? É isso. Legal, e obrigado pelos inputs de vocês, mas eu queria terminar esse papo, a gente já chegando no fim, eu queria terminar de uma forma muito positiva, então vamos falar um pouquinho sobre nossas inspirações. Existem pessoas de grupos subrepresentados que podem estar assistindo a gente em casa e talvez elas não estejam se encontrando na indústria. Vocês tiveram inspirações, vocês têm inspirações hoje de pessoas que pertençam a esses grupos, seja pessoa distante ou pessoa mais próxima, que contribuiu de forma positiva para que vocês entrassem no mercado de games um pouco mais confiantes? Vou começar com a Talbone. Me botou na berlinda, eita. Ai, meu Deus. Olha, para começar, na época que eu não era game dev, eu não tinha muitas inspirações ou pessoas para olhar assim, até porque a minha realidade era muito impossível mesmo, né? Tipo, imagina uma pessoa nerdzinha sem amigos no meio do Nordeste, assim, no Rio Grande do Norte, né? No cotovelinho do Brasil ali. E zero oportunidades, zero situações propícias para fazer joguinho. Eu só queria fazer joguinho, sabe? Mas conforme eu fui me aprofundando mais na indústria, né, conhecendo gente, vendo, tem algumas pessoinhas assim que me deram uma esperancinha assim de chegar no lugar que eu tô chegando e conseguir, né? Tipo, tem a Thaís Weiler da Joy Mesher, que ela é uma pessoa assim incrível, tem uma visão muito boa e ela já deu algumas palestras lá em Natal no Pong e muito legal assim, tanto a questão mais profissional, né, de manjar e as conversas que a gente tem com relação a trampo e tal, mas também num âmbito mais pessoal de posições, né, e tal. Eu gosto muito de como ela se comporta, por assim dizer. E
para citar um nome que eu acho que é uma pessoa muito incrível e representatividade, assim, né? Para falar assim, essa pessoa, uma pessoa trans na indústria, assim, uma mulher trans na indústria. Eu sigo e admiro muito o trabalho da Freya Homer, no Twitter é @Freya com Y, e tipo Homer do Simpsons, só que com L antes do M. Homer. E ela é uma pessoa, ela faz assets para Unity, ela é a criadora do Shader Forge e do Shapes, ela trabalhou no Budget Cuts, o joguinho de VR. Tem muitos trampos fodas, assim, e sempre que aparece uma coisinha dela, assim, que eu vejo a galera falando, você é foda, não sei o quê, eu fico, um dia. São os nomes que mais vieram, assim, na minha cabeça nesse momento, pensando assim, rápido. Legal. E voltando pra Aninha agora. Você, Aninha, tem inspiração? Amiga! Gente, vocês estão cobrando muito do meu cérebro às 8 da manhã. Tô brincando. Inspirações, né? Vamos pensar. Então, tem algumas pessoas que também foram muito importantes para todo o meu processo de experimentação do mercado de jogos, né? Por que eu falo processo de experimentação? Porque eu mudei de carreira e definitivamente mudei de carreira, eu não vou ser mais dev. Mas eu passei por muitos momentos com pessoas que me incentivaram muito, né? Então, uma das pessoas é o Kim Kasnovs, que é aqui do Rio, da Double Dash. Que eu passei um ou 2 meses, mais ou menos, com eles lá na DD, tentando entender como que poderia ser a profissão de um PO, que também não deu certo, né? Mas ele sempre me incentivou muito, sempre ouviu muito o que eu tinha para dizer, como eu estava me sentindo e me ensinou muita coisa também. Quem mais? Tem muitas pessoas. E a gente para? Apareceu um negócio escrito aqui, eu não entendi. Perdão. Não, é que parece que caiu na plataforma. O streaming, eu não sei se ainda tá rolando. Tá. Bom, é isso. Eu vou ficar com Kim mesmo. E você, Ceci? Vamos ver se a gente tem algum retorno aqui do pessoal. Deixa eu ver. Estamos online ainda, beleza. Estamos online, beleza. Então, show. Desculpa aí, problemas técnicos. Então, para mim, assim, eu também, assim como o Talboni falou, eu não tinha uma perspectiva muito disso antes, até porque eu entrei na área de dev muito, muito, muito antes da minha transição. Então, assim, eu comecei a minha transição, eu me entendi como mulher trans entre 2010 e 2011 e comecei, de fato, a minha terapia hormonal e alguns... e os processos, enfim, as outras coisas paralelas, em 2011. Nessa época, eu já estava mexendo com game dev já há 11 anos, porque desde 2000, quando eu tive internet, eu já mexia em RPG Maker, então eu fazia meus rolês, participava dos fóruns internacionais de RPG Maker, tinha tudo aquele rolê de comunidade, e desde 2008 eu comecei a pegar trabalho remunerado, comecei a pegar commission, né, e fazer as coisas. Então, até então não tinha outra, nem eu sabia que era trans e também não tinha uma outra menina trans que eu conhecesse, que talvez, imagino que tinha outras, que tinham meninas que estavam aí fazendo alguma coisa, mas que eu não sabia. Mas assim, chegando onde eu quero chegar, então, já estando no Game Dev há um bom tempo, em algum momento, em 2014, 2015, eu descobri a Ana Entropy, que ela faz jogos no Twine, e acabou sendo, assim, eu li algumas coisas dela e tal, achei muito legal, cheguei a jogar alguns jogos dela, e sendo, até onde eu me lembro, ainda se identifica como mulher trans, porque hoje em dia tem muita gente que, né, que entra pro rolê, às vezes você não sabe se a pessoa de repente hoje tá como não binária, tá, né, se identificando como gênero neutro, então não tenho acompanhado muito, mas eu acompanhei por um tempo e gostei muito do rolê. E na minha primeira Game Jam, eu tava desesperada,
Foi a primeira Women Game Jam, porque por algumas questões técnicas eu não consegui grupo. E aí eu fui dormir e falei, cara, se no dia seguinte me vier alguma ideia, eu participo da Jam, senão eu desisto. E eu acordei, lembrei da Ana Entropy e fui pesquisar qual era a ferramenta que ela usava, porque eu não lembrava o nome do Twine, eu lembrava o nome dela. E aí minha primeira busca no Google, já vi a Ana Entropy faz jogos interativos no Twine, e o Twine me salvou aí na primeira Woman Game Jam, um dos 3 primeiros jogos ali da primeira Women Game Jam é o meu, o Rosaline X, e foi aí graças a essa inspiração aí da Ana Entropy. Então, assim, tanto na questão da ferramenta quanto na própria questão de, tipo, fazer jogos interativos, tinha várias matérias falando, ó, pessoas trans fazendo jogos interativos, então muito essa pegada de visual novel para se expressar, porque muitas vezes eram pessoas que não tinham equipe, como o Talboni falou, às vezes a gente é uma pessoa trans nerd, a gente não tem amigos, porque entra num contexto também de a gente ter muitas pessoas trans que às vezes nem tiveram acesso a muita coisa, em primeiro lugar, talvez sejam pessoas que talvez tivessem acesso, talvez tivesse mais essa pegada nerd, mas às vezes a pessoa não tem acesso à tecnologia, não tem acesso a conhecimento, a um monte de coisas, às vezes simplesmente a pessoa não tem acesso a uma casa, em primeiro lugar, né? Então, e tem as pessoas também que simplesmente estão em outra pegada, a pessoa só quer se divertir, quer, sei lá, enfim, fazer as coisas que as pessoas cis fazem e não estão muito pensando em, pô, vou criar um jogo, vou escrever um livro, vou fazer um negócio. Tipo, a pessoa só está querendo viver e tentar ter a vida menos pior possível, né? Então é compreensível. Então é difícil às vezes a gente ter essa amizade, esse convívio com muitas pessoas trans sendo nerd, né? E aí no meio nerd você entra também na questão que muitas pessoas trans que são nerds têm a dificuldade de chegar ali, botar a cara e se envolver. Eu já meio que estava envolvida em muita coisa e eu simplesmente cheguei para as pessoas e falei, agora eu sou uma menina, então é isso. Mas tem muita pessoa que não tem esse desafio. Então é isso. Para mim é Ana Entropy. Bacana. Acho que vale também mencionar que os movimentos, no geral, de diversidade têm aumentado na indústria de videogame, né? Temos, por exemplo, a Women Game Jam, que é uma game jam focada em mulheres, pessoas trans e não binárias. É, Temos a Sampa Diversa em São Paulo, já vou puxar aqui para fazer uma propaganda. A Sampa Diversa em São Paulo, que é uma série de diversidade da Global Game Jam, que também acolhe grupos subrepresentados, então isso é bem legal. As empresas estão cada vez mais ligadas nesses eventos para contratar públicos diversos, então isso também é bem bacana. Também mencionaria aqui algumas inspirações para mim, só para puxar um pouquinho, a Taina Félix, que eu acho uma pessoa fantástica em São Paulo. A Tiane Pixel, a autora do Unsighted, puta que, né? Colega de classe da FATEC, então acompanhar o crescimento dela foi assim, para mim, explodir a minha cabeça, sabe? Eu Ver onde ia ela chegou mencionar ela assim. também, ó. Ainda bem que tu falou. Então, eu acho fantástico, mas enfim, acho que é isso, né? A gente tá chegando no fim do nosso papo. Se alguém tiver alguma pergunta, manda pra gente, que a gente vai adorar responder. Queria agradecer o Sebrae mais uma vez pela oportunidade do espaço. Vou deixar aqui um espacinho rapidinho só pra gente, enquanto o pessoal pensa nas perguntas ali, se vai ter ou não, né? Se vocês quiserem deixar rede social, contato, alguma coisa pra galera seguir vocês nas redes, por favor. Aninha. Rede social, amiga, tu não sabe tuas redes. É porque eu praticamente não uso rede social, eu só uso o Instagram pra ver as pessoas. É mais isso. Mas tá, pra quem quiser me seguir, quem quiser bater um papo, acho mais assertivo me procurar no e-mail, né? Então, o e-mail é analgianelli@gmail.com. E se quiser seguir em rede social, é @ana com 2 N's, né? Fontoura sem U, que é o Instagram. E é isso. Ceci. Eu sou Ceci Honey de mel, então Cechoney, né? Ceci Honey. A maioria das redes, se tu
procurar Ceci Honey vai me achar ali primeiro, inclusive no YouTube, tem o meu canal também no YouTube. E é isso, assim, só uma última coisa, Anderson falou da Women Game Jam, inclusive eu acabei conhecendo muita gente da empresa que eu trabalho, assim, graças ao Women Game Jam, então, né, o pessoal da Pipa, eu conheci ele por conta do comitê de lives, foi uma coisa muito legal, foi o primeiro contato ali com eles, então, eu sou muito grata e... Participem de Game Jams, né? Então, pois é. E na Sampa Diversa eu também tive contato com uma pessoa de lá também. Só que né, a gente não tava nesse caminho ainda, mas. Então, pra você ver. É isso, acontece. As pessoas falam, ah, não, você vai participando das coisas que vai acontecer. Pô, gente, eu não sei e tal. Né? É isso. Legal. E Talbone? Bom, aproveitando que você já falou minha arroba aí, a minha arroba do Twitter é Italbone mesmo, então Justo. quem quiser me seguir no Twitter, quem quiser ver Instagram eu quase não posto nada, para falar a verdade, eu não uso mais não, mas Twitter é certeza de ver coisa minha, besteira, as coisas que eu penso no meio do dia a dia, assim, eu tô postando lá. Italbone. E para quem quiser ver meu trabalho, como eu já falei, tem meu site, taub.one. Se quiserem mandar e-mailzinho, contato, alguma coisinha assim, quiser mandar um pix. Manda pix, por favor. Tem tudo lá no Bom, site. então, legal. Pessoal, muito obrigado pela presença. Eu acho que a gente não vai ter nenhuma pergunta. Acho que o povo ainda tá meio dorminhoco de manhã logo cedo. Mas queria agradecer também, se as pessoas quiserem me acompanhar. Eu sou Anderson Araújo, DL, a letra D e a letra L. É no LinkedIn, Facebook, Instagram e no Twitter é Araújo Anderson Underline. Sigam também a Sampa Diversa para ficarem ligados. @Sampa Diversa nas redes. E acho que é isso. Com isso a gente encerra esse papo maravilhoso. Mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado pela disponibilidade logo cedo. Obrigado a todos vocês também. Obrigado ao evento também, aí, ao Gorriene. Então, acho que é isso. Obrigada, gente. Obrigada por quem Obrigada, assistiu. gente. Obrigada, Ana. Obrigada, Ceci. Obrigada, Anderson. Obrigada a todas. Obrigada Obrigado a também. E vocês. o evento também, muito obrigada por convidar. Eu queria fazer só uma pequena errata aqui. Por mais que eu tenha falado que a gente parece não estar muito mudando, porque a gente ainda tem momentos como esses, né? É justamente esses momentos que a gente precisa aproveitar sempre para trazer essa discussão e botar essa semente na cabeça das pessoas, né? Tipo assim, galera, pensa aí, como que tá a mudança da mentalidade, né? Então, é isso. Foi um prazer estar aqui. Um beijo para todas. E até a próxima. Até a próxima.